dia a todos. Chegou perto, já falou Instituto de Geografia, na verdade é Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Faculdade de Geografia e Cartografia. Mas isso é o que importa pouco dentro do contexto, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite feito. Eu acho que é uma mesa muito interessante, um tema muito interessante, num momento extremamente delicado a todos nós. E essa reflexão sobre desenvolvimento, essa discussão sobre um possível desenvolvimento regional sustentável, eu acho que é importante para todos nós. Ao mesmo tempo, já falar que vai ser muito difícil, numa mesa, sua última fala depois dessas três exposições, vão frustrar vocês em alguma medida pela qualidade das pessoas que me antecederam, né, tratando de diversos temas, de diversas coisas, em perspectivas que não necessariamente sejam unidirecionais, né? E ao mesmo tempo, pedir desculpa se em algum momento eu falo alguma coisa que vocês não concordem, mas o debate, ele existe para isso, e a academia vicia a gente, né? A gente fala o que quer, sem responsabilidade de querer agradar ninguém. Então a gente fala as coisas que a gente pensa. E aí, nesse sentido, que o espaço depois de debate talvez seja um dos espaços mais interessantes, onde a gente possa realmente discutir de maneira mais horizontal, de maneira mais democrática, tudo aquilo que questiona a gente. E é justamente por essa possibilidade daqui a pouco abrir o debate, eu já vou questionando vocês. O tema da mesa fala em três elementos principais: modelo de desenvolvimento, mais ainda, desenvolvimento regional e sustentável. Das três coisas, eu não acredito em nenhuma. Os três elementos, na verdade, são construções que distorcem aquilo que é a realidade. Para mim, não existe desenvolvimento, não existe desenvolvimento regional, não existe sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. E aí eu me sinto muito à vontade de falar isso, por tudo aquilo que já me antecederam, já falaram, né, e por mais alguns elementos também. E aí eu começo retomando lá na década de 50, um cara que inclusive foi um cara muito perverso depois para a história brasileira, mas que naquele momento fez uma fala extremamente interessante, que era o Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro, numa conferência de abertura da SBPC, ele fez um discurso, e o título do discurso da conferência era sobre o ópio. E ele tocava em 5 questões. O discurso todo dele, ele falou, em primeiro lugar, do povo brasileiro, que é um povo mestiço, um povo diferente do povo europeu, né? Um povo sem uma cultura definida, que vai construindo sua história a partir de um elemento de mistura, um elemento sincrônico, e a gente achava naquele momento que isso era um dos elementos de esse país chamado Brasil não se consolidar como uma grande potência. O povo foi culpado durante muito tempo de nós sermos um país subdesenvolvido, porque nós não tínhamos uma cultura nossa, limpa, homogênea. Nós éramos frutos de uma cultura indígena preguiçosa, de uma cultura do escravo e de uma cultura do lusitano, que era a periferia do europeu. Então nossa cultura tinha tudo para dar errado. E o nosso povo foi culpado justamente pelo fracasso do Brasil. E depois a gente foi descobrir que não. Entre poucos trunfos que existem no país, um dos maiores é seu povo, na sua diversidade, na sua diferença, na sua cultura, e etc. Isso era uma coisa óbvia e que a gente não conseguia perceber. Uma outra coisa que ele falava era do nosso colonizador. A gente não deu certo por causa dos portugueses também, lusitano, né? A quinta parte, a ralé da Europa, colonizado ainda, inclusive sobre o catolicismo barroco, que era o que existia de mais atrasado dentro da Europa. Né? E a gente foi colonizado sobre essa égide. E aí depois a gente foi ver que não tinha nada a ver com o colonizador, com a religião que nos colonizou. Ele falou
do nosso país, que estava localizado numa zona tropical, e aí de povo mestiço, colonizado por português, de religião católica barroca, num país tropical era demais. Isso aqui nunca podia dar certo. Porque o tropical é preguiçoso, né? Por quê? Porque o caboclo pesca, depois que pesca ele vai dormir à tarde. Aliás, ninguém é de ferro paraense, todo dia gosta de dormir à tarde, mesmo vocês que trabalham, né? Num período que às vezes não tem nem almoço, quanto mais a sexta, né? Mas isso também seria uma das questões que falavam do nosso fracasso. Por último, a educação. Que olha, isso aí é de conhecimento público e notório, né, de educação. No Brasil, infelizmente, é uma coisa que está muito aquém das necessidades do nosso povo. E aí ele falava sobre essas 5 características para dizer sobre o Brasil. E aí, rapidamente, antes de passar da educação, só fazer um parêntese, os companheiros que me antecederam citaram a greve da nossa universidade. E que é um negócio histórico para a história do Brasil. A greve mais forte de todos os tempos das universidades federais. Não pelo tempo de duração, que aliás, a minha opinião é que também vai ser a greve mais longa das universidades federais. Mas de toda a história, essa é a greve mais forte, que vai continuar. Não só porque a gente está em greve, não só pela força, não só pela necessidade, pela justeza da nossa causa, mas pelas características do período, pelas condições de reprodução do capital e pela necessidade que todos nós temos de nos unir para mudar tudo isso. Nós, na universidade, os 350 mil que já estão em greve e todos aqueles que ainda vão entrar, como vocês, porque já não aguentam mais as condições de exploração que estão submetidos. E aí, o Daci fecha fazendo um grande elogio às elites brasileiras, porque as elites brasileiras conseguiram se consolidar o seu projeto dentro desse país e construir um país que não serve para todos, como fala a propaganda do governo federal, mas que serve para eles, e um país extremamente próspero. Entre idas e vindas, o Daci Ribeiro está falando o seguinte: na construção do Brasil, a gente optou por transformar o país em uma empresa próspera, uma empresa lucrativa. E uma empresa, vocês que trabalham em banco conhecem mais do que eu, ela tem uma finalidade: dá lucro. Se não dá lucro, fecha a porta e vai fazer outra coisa, né? E quando dá lucro, ela existe. E o lucro não é para todo mundo. O lucro é para aqueles que dominam a empresa, para aqueles que detêm os poderes sobre a empresa. E o Brasil, ele executa até hoje essa função, desde quando foi colônia até os dias atuais, nessa nova forma de colonização que a gente vive. O problema de tudo isso é que a empresa Brasil, ela anula, exclui, cancela a possibilidade da construção da nação Brasil. Isso é muito sério, pessoal. A empresa Brasil exclui a possibilidade de construção da nação brasileira. Porque se a empresa funciona para garantir lucro, a nação funciona para a efetivação da cidadania, para a realização de direitos, e o lucro é incompatível com a cidadania. E em outros tempos, não muito tempo atrás, o Chomsky lançou um livro cujo título é muito interessante. Eu aconselho vocês a ler o livro, porque o livro é mais interessante ainda do que o título. E o título do livro é O Lucro ou as Pessoas. Essa é a grande dualidade do capital. Essa é a bifurcação histórica a que todo dia nós estamos submetidos. A empresa Brasil é excludente da nação e a gente tem que optar pelo lucro ou pelas pessoas. Infelizmente a gente não vem optando, porque se a gente optasse, a gente parava esse trem e mudava o caminho. A questão do Brasil não é acelerar o desenvolvimento, muito menos acelerar o crescimento, porque eu nunca vi ninguém de esquerda falando crescimento. E continuam não vendo, porque quem fala é na esquerda. O problema não é acelerar nada. Se você está andando num carro, você está vendo um muro na frente, a questão não é de conhecimento, trocando o motorista por um mais hábil ou menos hábil. A questão não é de velocidade, acelerar ou diminuir. Se nós estivéssemos nesse carro, e aí o programa de aceleração do crescimento é uma metáfora muito interessante para a gente entender isso,
Os empresários estariam dentro e os trabalhadores estariam fora, na parte da frente. A questão não é aumentar a produção de conhecimento dentro da universidade, para dizer se o motorista vai ter que ser mais treinado ou menos treinado. A questão é que os que estão fora do carro precisam assumir o comando e mudar a direção. A questão não é de acelerar, é mudar a direção. E aí, nesse sentido, impedir a consolidação e o aprofundamento dessa empresa Brasil, para a construção da nação. E aí a gente vai para uma ideia de construção de um Brasil que não existe. Por quê? Porque no Brasil nunca houve cidadania. Quem de nós tem direito? Eu desafio vocês, qualquer um, me falar de um direito que vocês têm. Qualquer um. Direito social, realmente? Saúde? Quem de vocês tem vontade aí, assim, acorda de manhã cedo, se espreguiça e fala, hoje eu estou querendo ir no PSN, estou querendo ser tratado de uma unha encravada. Alguém de vocês quer ir lá para o PSN da 14 ou do lá? Você entra lá com o dedo com uma unha encravada, sai com o pé apontado, infelizmente, né? Porque o descaso é tanto com a saúde pública que, infelizmente, essas coisas estão no nosso dia a dia. Quem de vocês sonha em ter um filho na escola pública, pessoal? A gente tem direito à educação? Quem de vocês se sente seguro em sair andando na rua assim à noite, caminhando livremente, e se sente com medo? A gente nunca teve cidadania, a gente nunca experimentou isso no Brasil, a gente não sabe o que é cidadania. Por vários motivos. Porque aqueles que dominam a empresa Brasil, eles não querem cidadania, eles não precisam. Porque a nossa classe média sempre quis privilégios, nunca quis ter direitos. Porque é uma classe que vive concretamente mais próxima de todos nós trabalhadores, mas que pensa que é a classe dominante. E que por isso nunca quis direitos. E porque nós, trabalhadores, nunca tivemos essa possibilidade. Nunca experimentamos a efetividade dos nossos direitos. Isso foi roubado de nós. Isso foi furtado. A história do Brasil é uma história de roubo do Brasil e dos trabalhadores. E aí, indo para o meu métier, depois dessa grande introdução, eu quero discutir com vocês, relacionado a esse tema da mesa, questões mais ligadas ao território e à globalização, que é de onde a gente, dentro da geografia, a gente gosta mais de falar. É justamente para desmistificar essa ideia de desenvolvimento, de modelo regional, ou de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade. E aí eu vou começar por essa ideia de um modelo regional, que foi uma ideia muito, e aí tem vários economistas na mesa, pode até falar com mais propriedade do que eu, mas que foi iniciada pela economia, mas que do ponto de vista da geografia não tem nenhum tipo de fundamento sólido. Não existe modelo regional. Todos esses modelos regionais são formas de aplicação local de um modelo mundial. Não existe sistema de produtivo local ou regional. Por isso ele não tem condições de inventar um modelo, mas sim efetivar de maneira diferenciada no território do local um modelo de acumulação internacional. Então é sempre um modelo global de acumulação interna. Não necessariamente interna, entendam para acumular no próprio local, mas de efetivação em determinado lugar. E a Amazônia sempre foi um laboratório, sempre foi um ensaio de práticas predatórias do grande capital. Desde o banco que antecedeu o de vocês, o banco de crédito da borracha, até o caso de hoje, que é sempre um mecanismo desses tubos de ensaio, a gente nunca teve um modelo regional, porque o nosso modelo não é próprio. O nosso modelo sustenta um projeto de país atrasado, de modernização conservadora, de industrialização acelerada, tardia, dependente e não acumulativa. Do ponto de vista das riquezas, a Amazônia talvez seja uma das regiões mais ricas do Brasil. Do ponto de vista social, é completamente incompatível aquilo que se extrai do território com aquilo com as condições de vida do nosso povo. Então isso prova que a gente é um laboratório. Estão ensaiando as formas
de acumulação predatória e acelerada do ponto de vista ambiental e principalmente do ponto de vista social aqui. E o banco de vocês não tem nada de novo, não tem nada de autônomo, sequer interfere na economia ao mundo. O banco de vocês, dentro de uma estrutura hierárquica, assim como os outros bancos regionais, está, do ponto de vista de executar localmente, de viabilizar localmente, tudo isso que se pensa num sistema mundo e que tem os grandes bancos internacionais como os que realmente determinam a forma de fazer. É difícil falar isso, é mais difícil ouvir também, né? Mas o base não tem qualquer tipo de autonomia, pessoal. Porque a função dele é executar aqui localmente aquilo que os grandes bancos, aquilo que as grandes empresas, que os grandes agentes internacionais determinam para a nossa região. Quando foi a borracha, a gente precisava explorar massivamente, né, o seringueiro, coitado, que vivia uma forma de trabalho análoga à escravidão. E a gente, de maneira muito sutil, falou que era aviamento, mas que era uma forma análoga à escravidão. E a gente dava crédito para isso, né? O nosso banco regional dava crédito para quem? Para tirar o seringueiro, coitado, da superexploração? Não. Para garantir o enriquecimento das elites locais e mais ainda das elites internacionais. E aí construir o Teatro da Paz, aí urbanizar o centro de Belém, construir o Teatro Amazonas, que o pobre coitado do seringueiro, que passava 12, 15, 18 horas andando na floresta para tirar a seringa, sequer queria entrar, porque para ele aquilo ali não fazia qualquer tipo de, tinha qualquer tipo de significado concreto para a vida dele. E se ele quisesse, ele não entraria. Sabe por quê? Porque o território, mesmo parecendo que estamos todos juntos nele, ele nos divide, ele nos separa. Mesmo parecendo estarmos juntos no território, ele demarca concretamente os seus usos. Um outro exemplo disso, saindo lá do início do século XX, passando para os dias de hoje, é quem trabalha ali na agência do BASA, ali na Presidente Vargas. Bora fazer o seguinte, bora sair dali todo dia e ali descer um pouquinho, a gente caminha 400, 500, 800 metros, a gente chega na Estação das Docas, que é um lugar extremamente belo, né? Que é um ponto turístico. Quem não é de Belém provavelmente já foi levado lá, quem é daqui gosta de levar a gente lá, e que é uma coisa completamente contrária ao nosso povo. É um absurdo. Almir Gabriel, entre outras coisas, deveria ser preso por ter construído aquilo ali, porque aquilo ali é dinheiro público que não foi gasto para dinheiro público. Quer ver? Bora almoçar lá um dia, a gente marca de almoçar um dia, todo mundo vai sair feliz de lá. Bora almoçar 2 dias. No segundo dia vocês vão, mas já vão um pouquinho mais tristes. Depois de uma semana vocês vão falar, não me convida para vir mais aqui, porque se eu vir mais um dia, acabou o meu salário no mês inteiro. Né? E aí vocês vão perceber o seguinte, que aquilo ali não é pra gente. A gente pode até ir lá um dia, se encher de 2, no segundo já para tomar um sorvete da Caiu, porque não dá para almoçar. Mas o uso do território mostra que aquilo não é pra gente. Porque se fosse, a gente não precisaria desse tipo de preocupação. Ao contrário de que se a gente quiser ir todo dia no Rio Peixe ali, comer um peixe frito, tomar uma cerveja, ou tomar uma açaí, a gente pode. Se for pela nem todo dia. Agora cada vez menos, né? Se for pela nem todo dia. Por causa do nosso salário, não por causa do território. Aqui é um espaço de economia popular. Que está do lado um do outro. Está do lado um do outro. Mas tem gente que pode almoçar e vai almoçar e jantar ali todo dia. E aí, já para a gente objetivar mais esse debate, existem 3 formas de a gente encarar esse processo. Que é a globalização e esse processo todo como fábula, a globalização e esse processo todo como perversidade, e a globalização e esse processo todo como possibilidade. Como fábula, entre outras coisas, está a ideia de um modelo regional de desenvolvimento e de sustentabilidade. Eu estou entre aqueles ali que o nosso companheiro falou, que acha que a economia de maneira nenhuma pode ser verde e que o desenvolvimento nunca vai ser sustentável, porque o limite do capital
é um, o limite do mundo e da vida é outro. As coisas são incompatíveis. E entre o capital e a vida, ele sempre vai escolher o capital. Isso é um fundado concreto. Uma outra coisa dessa globalização como falo é dizer que a gente não está numa crise. E a nossa vida em si é uma crise. E que a gente não percebe por causa justamente do consumo, que foi o que meus camaradas falaram antes de me anteceder. E falaram de maneira muito interessante. Ora, se o mundo fosse uma vila de 100 pessoas, pessoal, a gente teria dentro dessa vila mais ou menos 7 carros, uns 12 computadores, uns 24 rádios, umas 36 televisões, umas 50 pessoas com problemas relacionados à alimentação ou subnutridas, passando fome, e umas 80 pessoas morando em habitações precárias. Se o mundo fosse uma vila de 100 pessoas, das 100, 80 estariam morando em habitações precárias, mais 50 com fome, passando fome ou com subnutrição. E por que a gente não se revolta contra isso? Por causa que tem as 36 TVs, tem os 24 rádios, tem os 12 computadores e tem os 7 carros. Como essa vila não se distribui homogeneamente, a gente sempre está dentro daqueles que já tem a televisão e quer conquistar o carro. Mesmo estando em uma habitação precária e tendo problema de fome. Essa é a nossa realidade. Existe um espelho na nossa frente, que é um espelho que não nos reflete. Quando a gente olha para ele, mais parece uma antena de TV, uma tela de TV, e a gente vê uma coisa que não existe. Se a gente mudar essa tela por um espelho, a gente vai entender o que é a nossa realidade, vai se revoltar em relação a isso. E isso por causa desse modelo que se executa na Amazônia, inclusive por causa do Banco da Amazônia, mas não só por causa de vocês, mas por causa de todo esse sistema que funciona assim. E que faz com que a gente conviva até hoje, sendo o maior Estado com presença de trabalho escravo, financiado com dinheiro público, inclusive lá no Banco da Amazônia, inclusive no Banco do Brasil, principalmente no BNDES. Principalmente, que é o banco mais perverso desse país. É o mais perverso. Além do trabalho escravo, ser uma região que se desenvolve, entre aspas, que cresce economicamente a partir do modelo de monocultura. Todos os estados da Amazônia são predados pela monocultura, de todos os tipos. Do arroz, da soja, do eucalipto, do dendê no estado do Pará agora. E isso é uma praga social, isso é uma praga ambiental, isso é uma afronta às possibilidades de desenvolvimento da vida. Pela ideia atual, incentivada inclusive no Banco da Amazônia, mas principalmente pela política internacional ligada ao desenvolvimento sustentável de reflorestamento, que é uma mentira. Não existe reflorestamento de monocultura. Não existe reflorestamento de eucalipto. Eucalipto é uma monocultura como qualquer outra, que vem sendo utilizada no estado do Pará para gerar carvão para as siderúrgicas que exploram e transformam as nossas minas de ferro. É isso que está dado. Isso é sustentável. Tapar um buraco enchendo de água, que foi uma antiga mina, enchendo de água para dizer que aquilo ali é um lago, e plantar umas plantas em volta, isso é sustentável. Por que existe sustentável nisso? Colocar a nossa população no subemprego, já concluído. Pensar que sustentabilidade está ligada à transformação do camponês em agricultor familiar, destruindo as formas de trabalho, de vida, de relação dele com a comunidade e por meio socioespacial. Dizer que se tem medidas mitigatórias, que mais são mitigatórias para os indígenas por causa de construção de Belo Monte, e as medidas mitigatórias é trazer para a cidade ou então construir algumas obras de infraestrutura ali e pedir generosamente e calorosamente para que eles esqueçam de toda a história, cultura, território, ancestrais. Isso é sustentabilidade? O que é de sério no negócio desse? Aliás, desenvolvimento sustentável, o que é de sério nessa palavra? Se você vai lá num dicionário qualquer
e busca o sentido de desenvolvimento sustentável, você vai encontrar mais de 50 conceitos. Como um negócio desse pode ser sério? Como um negócio desse pode ser justo quando propõe essas alternativas para a nossa vida? Nesse sentido, eu queria lembrar a última possibilidade da globalização. A globalização, ela é passada para a gente como fábula, ela é vivenciada por nós todos como perversidade, mas ela também existe como possibilidade de mudança. A nossa história, a melhor história dela, a melhor parte dela ainda está por vir, pessoal. Eu sou o contrário daqueles que acham que é falta de conhecimento que a ciência vai mudar o mundo. Para mim, a única coisa que muda o mundo são as pessoas, a partir da política. Quando a gente entender o que o Darcy Ribeiro falou lá na década de 50, que o Brasil não vive uma crise, isso que a gente tem não é uma crise, é um projeto bem sucedido de lucro para poucas pessoas e que ainda está em curso de cada vez mais acelerado, e a gente perceber que esse projeto não nos atende, a gente vai entender que a globalização também é uma possibilidade, que a história dos homens e das mulheres não está dada, e que a melhor parte dela ainda está por vir. Quando os fracos, os oprimidos, os explorados, quando aqueles que são iludidos por discursos falsos, distribuídos de maneira larga escala pela grande mídia, e perceber que tudo isso não atinge a gente, quando ele perceber que o nosso território está preparado para ser uma empresa, e a gente optar por não ser mais empresa, ser um povo autêntico, autônomo, soberano, justo, solidário, a gente vai ter a possibilidade de, enfim, abrir caminho para algo muito mais interessante. A gente vai ter a possibilidade de viver uma coisa que a gente nunca viveu, que é a cidadania, e construir uma coisa que a gente nunca conseguiu construir, que é a nossa nação. Respeitando a todos, servindo a todos, e com uma perspectiva longa e muito longa de vida. Porque o capital, a Amazônia, o mundo, como ele está estruturado hoje, ele tem vida curta. Se um terço do mundo vivesse como uma pequena minoria vive, a gente já precisaria de 2 planetas, porque isso aqui já não daria conta. Para um terço do mundo, para um terço da nossa população. Como ninguém está predestinado à miséria e ao sofrimento, como a nossa única predestinação é a felicidade, um dia os bancos vão ter que acabar. Um dia esse modelo de desenvolvimento regional vai se extinguir. Um dia a gente vai trocar essa ideia de desenvolvimento por uma ideia que está sendo muito divulgada hoje em dia no meio acadêmico, populista, que é a ideia de ir e vir. Um dia a gente vai parar de falar de crescimento